Então, gente, vamos falar sobre educação, filosofia no Renascimento. O texto base é esse aqui, tá lá no Siga. Essas páginas já separadinhas. Então, para a gente entender toda essa conjuntura, a gente começa falando um pouquinho do contexto. Vocês têm aula às 10? Acho que não. Não, qualquer coisa, se eu passar um cadinho do tempo, para não atrasar. O Renascimento, ele é um período histórico que está entre a Idade Média e a Idade Moderna. Uma das principais características do Renascimento é o humanismo. O que é esse humanismo? É a retomada dos valores greco-romanos, que nós já vimos nas aulas anteriores, quando a gente cai na Idade Média. Esses valores greco-romanos, em sua essência, eles são transformados para servir ao projeto da igreja. A gente vê a retomada, então, dessa essência desses valores greco-romanos. A gente tem um projeto de secularização do saber. O que a gente chama de secularização do saber? É separar o saber, a construção do saber, da influência religiosa. Preocupação com questões do cotidiano, interesse em compreender tanto o corpo humano como a natureza, e a busca pela individualidade, caracterizada, sobretudo, pela crença no poder da razão. Se antes a gente tinha, no período anterior, os fatos explicados em decorrência da vontade divina, agora a gente tem a retomada do poder da razão para poder explicar, fundamentar as decisões do homem. O Renascimento também tem como marca a ascensão da burguesia ao poder. Os burgos, eles vão surgindo ao redor dos feudos, eles começam a desenvolver atividades artesanais e comerciais, e com isso vai se gerando uma classe que vai crescendo e se estruturando economicamente. A gente tem a queda do feudalismo, e essa classe de comerciantes, os burgueses, eles fazem aliança com os reis para tentar acabar com esse regime feudal, e a gente vê nesse período, então, a consolidação dos estados nacionais, as monarquias absolutistas e a ascensão burguesa. É um período também muito rico de desenvolvimento da ciência, de desenvolvimento das invenções. Aí eu trouxe para vocês algumas invenções e os impactos que eles tiveram nesse período. Por exemplo, com a pólvora, ela auxiliou a destruição das fortalezas, dos castelos feudais, fragilizando o senhor feudal e contribuindo para a ascensão da burguesia e dos reis. A gente tem imprensa e papel. Não sei se vocês se lembram, no período da Idade Média, o registro, o acesso aos livros era restrito à Igreja Católica, era restrito aos monges, não era qualquer um que podia ter isso. Então, com a invenção da imprensa e a popularização do papel, a gente vê uma difusão cultural muito mais rápida. A gente tem também a bússola ela auxilia na conquista de novos territórios, nesse período que a gente vê a conquista das Índias, o descobrimento da América. Isso amplia o espaço geográfico, que antes era, bem dizer, restrito àquela questão da Europa e proximidades, e essa expansão dos horizontes leva também a uma expansão comercial, e é outro fator que vai auxiliar muito no enriquecimento da burguesia. Aí começa-se a famosa reforma e a contra-reforma. A reforma religiosa, ela acontece no século XVI, ela vem para criticar a estrutura que era posta pela Igreja Católica. Um dos pontos que é criticado é a estrutura de autoridade do poder papal. A reforma foi um movimento que teve um interesse político nacionalista, mais uma motivação econômica, porque a igreja ela era contrária ao crescimento muito exagerado dos negócios e o empréstimo a juros, que era algo que considerava isso como pecado. Isso era uma fonte de renda para essa burguesia que estava chegando ao poder. Essa burguesia começa a ver de uma forma diferente, não quer encarar isso
como um pecado, da forma como a igreja coloca. Se eu estou enriquecendo é por conta do meu trabalho. Isso é um sinal do poder divino, do poder de Deus intervindo na minha vida. Então, são pontos que vão dar de choque com a reforma. E à frente da reforma, nós temos o Lutero e o Calvino. É importante que vocês estejam atentos ao fato de que a reforma, ela não é simplesmente um movimento de rebelião contra a Igreja Católica de cunho religioso. Ela sinaliza alterações sociais muito profundas que estavam acontecendo e que estavam por vir. Em contraposição ao movimento do Calvino e do Lutero, a Igreja Católica propõe a contra-reforma como forma de retomada ao poder. É realizado o concílio Tentro. Nesse concílio, a gente tem a reafirmação da supremacia do poder papal e dos princípios da fé católica, e um estímulo à criação de seminários, não só na Europa, mas como fora da Europa, nos territórios que estavam sendo conquistados. Em Portugal e na Espanha, a gente vê muito forte o movimento de Inquisição, que é a famosa conhecida como caça às bruxas, queima de livros, censura do que poderia circular ou não. E tendo entendido esse contexto do que estava acontecendo na Europa, qual foi o impacto disso na educação? Na educação, nesse momento, a gente vê uma proliferação, um crescimento muito grande de colégios e de manuais que eram voltados tanto para o ensino do aluno, como para que o professor pensasse a sua prática. A educação, nesse momento na Europa, ela torna-se uma espécie de moda e uma exigência para uma nova concepção de homem. A gente está no momento de ebulição do humanismo, de ênfase no poder da razão. Para se fomentar a razão, é princípio que a pessoa tenha uma determinada educação para consiga pensar. Então, a gente vê nesse período a educação ocorrendo de três formas. Os ricos e a alta nobreza vão ser educados por preceptores. A pequena nobreza e a burguesia, eles já vão para esses colégios. Esses colégios, eles vão se difundindo também para atender essa demanda da burguesia. E nesses colégios, eles recebiam uma formação para liderança, administração política e negócios. E a grande parcela da população vai trabalhar, aprender um ofício na prática. Os colégios, eles surgem para atender essa demanda da burguesia, como eu falei com vocês. A expansão deles dá, sobretudo, entre os séculos 16 e 18. Nesse período na Europa, com a ascensão da burguesia ao poder, a gente tem uma nova imagem de família e de infância. Num primeiro momento da história, a visão que se tinha da criança é que a criança era um adulto em miniatura. E nós não tínhamos essa questão de famílias nucleares como a gente vê hoje, era tudo muito coletivo. Mas na medida que a sociedade se complexifica, que a gente vê um acúmulo de riqueza, as famílias elas começam a ir se separando, cada um no seu quadrado, e se tem uma nova visão de criança. A criança ela passa a ser vista como um ser que está numa idade específica, que precisa de ser realizado um trabalho de inculcação de saberes e de valores para que ela possa se tornar adulto. Não a visão de que a criança era um adulto em miniatura. Então, esses colégios, eles são criados para tentar proteger a criança das más influências que ela encontrava vivendo sob influência de várias pessoas, livre no mundo da rua, livremente circulando nas ruas. Esses colégios eles eram conhecidos pelo uso de castigos de cunho físico, pela educação moral que propunham, e o currículo desses colégios é dividido em trivium e quadrivium. E a gente tem uma ênfase no estudo do latim. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais do trivium e do quadrivium e do estudo do latim. Existiam também iniciativas de criação de escolas leigas. Essas escolas leigas elas eram particulares, muito ligadas ao espírito humanista, e elas se difundiram sobretudo na Alemanha, na França,
na Inglaterra, nos Países Baixos. Apesar da ideia da gente ver de secularização do saber, a maioria das escolas que existiam, colégios que existiam no período, ainda estavam sob incumbência de ordens religiosas. Um modelo de escola leiga, que eu trouxe para vocês conhecerem, é o de Vitorino da Feltre. Ele foi um dos primeiros grandes mestres com influência iluminista. Ele foi preceptor de um duque, de um conde, não estou lembrando direito aqui. E ele criou, na Itália, a Casa de Giocosa. E o lema dessa escola que ele criou era o seguinte: vinde meninos, aqui se ensina, não se atormenta. Então, essa escola do Vitorino trabalhava com recreação, com educação física, com desenvolvimento da sociabilidade, do autodomínio. Fornecia também uma formação intelectual pautada na retomada dos valores gregos e no estudo do latim, e ofertava ainda cursos de equitação, natação, esgrima, música, canto, alegria. O nome de Giocosa, se eu não me engano, o Giocosa é alegre, alegria. Então, era a casa da alegria. Querer desconstruir a questão da escola ser um lugar de castigos físicos, de tormento, mas um lugar que ofereceria uma formação e, ao mesmo tempo, alegria, prazer para quem estava vivendo aquele processo. Com a reforma religiosa proposta por Calvino e por Lutero, ela teve um impacto direto na educação. Porque, para os reformadores, o vínculo com Deus é direto pelo fiel. O fiel, para poder conversar com Deus, para poder orar, para poder interpretar a Bíblia, ele não precisa de um intermediador no meio, ele pode fazer isso sozinho. E é uma coisa que vai na contramão do que a igreja no período propunha. Porque a igreja propunha que os padres, por exemplo, eles eram responsáveis de fazer o elo entre o fiel e Deus. Algo que não é proposto, ou algo que vai na contramão do que é proposto pela reforma. Então, para poder se consultar o texto bíblico, entender da lei de Deus, sem o intermédio do padre, que era uma pessoa escolarizada, que tinha recebido uma formação para isso, havia a necessidade de que as pessoas fossem alfabetizadas e escolarizadas. Então, os reformadores, eles vão defender o aumento da escola, o processo de alfabetização, para poder fundamentar o projeto deles de livre acesso à interpretação da lei, do livre acesso a Deus, em contramão do que era proposto pela Igreja Católica. Para Lutero defendia que a educação é universal, pública e deveria ser incumbência do Estado. Ele era contrário ao uso dos castigos físicos, que é uma marca da escola ligada à Igreja Católica. Era também contrário ao verbalismo excessivo, que também é uma prática da Igreja. E ele propunha o uso de jogos físicos, o uso da música. O Lutero ele era muito conhecido pelos corais que ele coordenava, além de estudo de matemática e de história. Por que matemática e história? Vocês estão lembrando que o projeto da reforma está muito ligado à ascensão da burguesia ao poder? Matemática não auxilia na administração dos negócios? História para se conhecer mesmo o passado da humanidade e ajudar na questão de um pensamento desvinculado ao que a igreja colocava. Aí, apesar desse projeto de Lutero, a gente vê que os trabalhadores eles teriam acesso à educação elementar, que é a educação que daria os rudimentos para essa livre interpretação do texto bíblico, e a ala mais privilegiada da sociedade iria frequentar o ensino médio, o ensino superior, continuaria nos estudos. Apesar dele propor uma educação universal pública de competência do Estado, essa educação é a educação elementar, não é o pacote, é apenas uma das etapas do processo. No movimento das contrarreformas, isso é muito importante para a gente entender o nosso quadro de educação no Brasil. A Igreja Católica, ela propõe a criação de ordens religiosas.
A mais famosa dessas ordens religiosas, que vocês devem estar lembrando o nome, é a Companhia de Jesus, que foi fundada pelo Inácio de Loyola, que é esse que vocês veem na foto. O Inácio de Loyola, ele era um ex-combatente do exército, cara que viu a morte de perto. Depois dessa experiência, ele se converteu. E o projeto de escolarização da Companhia de Jesus é um projeto muito elaborado. É ele a base do que a gente chama de educação tradicional na Europa e até mesmo aqui no Brasil. No Brasil, a Companhia de Jesus ela ficou mais de 200 anos. Se você pensar que a gente tem 520 anos de história do Brasil, mais de 200 anos. Nosso projeto educacional, nossa prática educativa foi da escola da Companhia de Jesus, foi uma escola jesuítica. Esse projeto, ele tinha por base a propagação da fé católica na luta com a questão contra o crescimento das religiões, da Contra-Reforma, luta contra os infiéis e conquista das almas jovens. Para vocês terem uma ideia de como essa empreitada foi bem sucedida, em 1579 a Companhia de Jesus tinha 144 colégios espalhados pelo mundo. 200 anos depois, eram 669 colégios espalhados por todo o mundo. Então, foi uma empreitada muito bem organizada e com um crescimento muito grande. A escola jesuítica, ela tem como características um preparo rigoroso do mestre, a uniformidade da ação, não deixa-se cada um por si, tem-se toda uma série de regras que precisam ser seguidas, é um trabalho missionário, e eles vão se inspirar em alguns nomes que vocês já ouviram: Sêneca, Círico, Cícero, Ovídio, Virgílio, Píndaro. Mas eles pegam esses filósofos da antiguidade, que eram pagãos, e fazem um upgrade, adaptando o pensamento às ideias cristãs. A escola jesuítica, ela proíbe a circulação de obras contemporâneas. As obras iluministas, elas são vistas com aversão, porque elas são tomadas como instrumento de perversão moral e de dissipação intelectual. Então, eles são contrários a isso, e o movimento da Inquisição vai estar muito ligado. A escola jesuítica, por muitos, ela é considerada ultrapassada, decadente, um ensino apenas voltado ao erudito, que distanciava o aluno do real. De fato, vamos nos aprofundar um pouquinho mais na escola jesuítica, vocês vão ver isso, mas não podemos negar que foi uma empreitada bem sucedida. Na Europa, nós vemos ainda o surgimento das academias. O primeiro que criou a academia foi o James Stoll, que era um especialista em Platão. Ele cria a Academia Platônica ou Florentina. Essa academia era um ambiente em que se reuniam pensadores, filósofos, artistas, políticos, para se poder discutir o retorno aos valores greco-romanos. Eles tinham o intuito de reviver o ambiente greco-romano, o pensamento greco-romano. As academias, elas eram instituições privadas. Elas foram responsáveis por retomar vários autores, a leitura e o estudo de vários autores que foram apagados na Idade Média, e foi um momento de oportunidade de acesso à literatura e filosofia. Mais à frente, essas academias elas se tornam academias científicas. Nesse período, o pensamento vai receber influência do Renascimento, do humanismo, da descoberta do Novo Mundo, da Reforma Protestante e da Revolução Científica. Desculpa, gente. O Renascimento, ele é, dentro da filosofia, um período de transição entre a filosofia medieval para a filosofia moderna. Ele rompe com os valores da filosofia medieval, vem com a valorização dos clássicos, retoma temas pagãos e tenta se distanciar da religião.
E a base desse discurso seria que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, a gente vê muita retomada aqui do princípio do humanismo. Essa filosofia renascentista, ela tem uma rejeição a Aristóteles. Não sei se vocês se lembram, nas aulas anteriores, que a gente viu que o pensamento do Aristóteles ele foi muito apropriado durante o período da Idade Média pela Igreja. Então, eles vão ao encontro do Platão, só que é um Platão que não é o Platão raiz, não é o Platão poeta, estilista da língua grega. É um Platão que é colocado no mesmo patamar que o Protágoras. Só que Platão e Protágoras, o pensamento dos dois, eles divergem em vários momentos. Os filósofos desse período, eles tentam instigar a valorização da liberdade humana e colocar o homem no centro do processo de criação. A gente vê que, por exemplo, nas artes, nesse momento, que as obras elas vão deixando de retratar santos para começar a retratar o homem. Então, a gente vê pela primeira vez cenas domésticas sendo ilustradas em quadros, o ser humano, e estátuas e retratos que antes também só tinham cunho religioso vão sendo substituídos por figuras humanas. Um exemplo é o quadro da Mona Lisa. A Mona Lisa é uma mulher. Ela é uma marca desse humanismo, porque anteriormente jamais se faria uma pintura com esse tema. É importante também, gente, nesse período, houve um grande conselho ecumênico. Chega um ponto da nossa história que a Igreja Católica, ela racha. Ela vai ter, um lado, a Igreja Ortodoxa Grega e, por outro lado, a Igreja Católica Romana. Nesse concílio ecumênico, o imperador bizantino, ele vai ser um momento de tentar aproximar essas duas igrejas, e o imperador bizantino, ele vai a esse grande concílio acompanhado de filósofos e teólogos. Não deu muito certo essa reaproximação, no entanto, facilitou muito o fluxo dos gregos para o Ocidente. E com isso, a gente tem que várias obras são retomadas e tem-se um trabalho de tradução e interpretação dessas obras para o latim, que vão circular por toda a Europa com uma grande facilidade por conta da invenção da imprensa e popularização do papel. Os pensadores desse período são o Juan Vives, que é um humanista espanhol. Ele foi preceptor da Catarina de Aragão, que se casou com o Henrique VIII na Inglaterra. Ele vai acompanhar a Catarina depois que ele se casa. Ele leciona na Universidade de Oxford. Ele tem uma obra pedagógica, que é um tratado de ensino. E nesse tratado de ensino, ele vai propor a necessidade de cuidado com o corpo e com o psicológico da criança e a necessidade do uso da língua materna na escolarização, não do latim. A gente vê muito o uso do latim porque quando se dá esse processo de constituição dos Estados Nacionais, deixa eu retomar. Antes dos Estados Nacionais, a gente teve vários feudos. Cada feudo tinha uma língua, um dialeto que se comunicava. Quando esses feudos são organizados em territórios únicos em Estados Nacionais, um dos projetos dos Estados Nacionais era a instituição de uma só língua, de tentar padronizar o idioma daquele lugar. Só que, até que esse processo se consolidasse, não foi uma coisa que se deu de dia para a noite. Então, por conta dessa diversidade de idiomas que se tinha, pegava-se o ensino do latim como base em cada país, porque o latim seria uma língua universal, uma língua única que facilitaria a difusão desse saber, a discussão. Mas, assim, Juan Vives, se a gente fala português no Brasil, por que eu vou aprender na escola latim? Ele vai defender, postular em favor da necessidade do uso da língua materna. Temos também o Erasmo de Roterdã, que era um cristão, da Ordem dos Agostinianos.
Ele, posteriormente, ele vai se tornar crítico da Igreja Católica, ele vai apoiar alguns posicionamentos de Lutero, mas sem aderir à reforma. O Erasmo de Roterdã, ele acha que o ser humano tem que buscar sabedoria nos gregos, ele defende o respeito ao processo de amadurecimento da criança e vai postular a favor do abandono dos castigos corporais. Castigos corporais é uma tônica desse período por um longo período da escola, de que você corrige, educa e ensina castigando corporalmente. O Rabelais, ele era frade e médico francês. Ele foi primeiro franciscano, depois beneditino, depois ele abandonou tudo. Ele frequentou universidades, ele aprendeu várias línguas e a medicina. Ele também vai voltar ao saber grego latino. Ele vai criticar a tradição escolástica, ou seja, o ensino da filosofia de cunho religioso. Ele foge da Inquisição. Ele não tem uma obra pedagógica em si, mas ele tem 2 romances que trazem algumas ideias interessantes que circulavam no período sobre a educação do corpo e do espírito. Montaigne, ele é de uma família burguesa francesa, então ele tem um determinado capital. Ele viveu por um tempo em uma das propriedades da família, escrevendo seus tratados, até que ele resolve e se torna prefeito de Bordeaux. Ele foi um cara que foi cuidado pela condição social que ele tinha, ele recebeu uma educação primorosa, e tem textos em que ele agradece a família pela educação que ele teve, uma educação sem uso de castigos corporais, e essa educação que ele recebeu é a educação que ele defende, uma educação integral e sem castigos. Ele não... E esses pressupostos, eles vão comparecer em vários ensaios que ele se dedica à educação. Petrarca, ele é um pensador que era amigo de papas e cardeais. Ele vai escrever poemas em italianos e tratados em latim. Ele é um dos principais veiculadores da ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas. Ele vai retomar clássicos como Cícero, mesmo sendo amigo de papas e cardeais, ele vai rejeitar o teologismo. Ele é um pensador cuja a sua linha de raciocínio tem muitas características desse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, e ele vai valorizar a oratória, a retórica, a moral e a política. O Thomas More, ele foi chanceler do Henrique VIII na Inglaterra, e ele usou da ironia para poder formular uma imagem de um estado ideal em uma de suas obras. Um estado ideal seria um estado sem propriedade privada e com tolerância religiosa. Ele tece muitas críticas à autoridade do rei e da igreja, e por esse pensamento, ele de chanceler termina executado. Maquiavel, famoso Maquiavel, autor da obra O Príncipe, ele realiza uma análise histórica de diferentes situações em que os governantes eles assumem o poder e perdem o poder. Para o Maquiavel, o governo um governante ele deve ser implacável ao exercer o poder, e política e moral são coisas que não devem andar juntas. Para ele, quando se governa, sua consciência deve ser amoral. Essa obra do Maquiavel, quando se lançou até hoje, é um pensamento que causa um certo furor, um certo estranhamento. E o Maquiavel ele defende que um governante ele deve ser dotado de uma virtude. A virtude seria coragem, habilidade, persistência, algo que é totalmente diferente do que era idealizado pela igreja naquele momento. Hoje, a obra do Maquiavel ela é lida e estudada, enxergando que o poder ele é um fato político, independente de questões morais. Então, está aí a contribuição do pensamento do Maquiavel. Então, nós temos nesse período um período de transição, com ênfase no homem e no seu poder. A gente vê a luta da burguesia com a religião e vemos que existem alguns projetos de iniciativas educacionais.
Eu tinha pensado, gente, em continuar falando da educação jesuítica no Brasil. Posso continuar ou vocês já estão mortos de cansaço? Por mim, pode continuar, Thaís. Posso? Beleza. Então, vamos lá. No período jesuítico, gente, agora, a partir do Renascimento, a gente começa a adentrar na nossa realidade brasileira. O período jesuítico é o período que marca a chegada dos jesuítas no Brasil e ele é dividido em dois momentos. A fase heróica, que é um período menorzinho, que vai de 1549 a 1570, e o período de consolidação, que é quando se dá a expansão da inserção dos jesuítas no Brasil através do colégio, é um período que vai ter quase que 200 anos. O Brasil descoberto em 1500. Em 1530 começa o processo de colonização do Brasil. Acho que vocês vão lembrar que divide o Brasil em várias fatiazinhas, que eram as capitanias hereditárias, com a ideia de se difundir o cultivo de cana-de-açúcar. A gente vai ter uma sociedade pautada na monocultura, no latifúndio e no trabalho escravo. O Brasil é uma colônia totalmente dependente da metrópole, que é Portugal. Nós vamos ter um regime de exportação do que é produzido aqui, mas dependemos das importações. Nesse quadro de colônia de exploração, a educação não é prioridade, não se pensa assim num quadro educativo. E a gente vê que diversas ordens religiosas, elas vão vir para o Brasil. Franciscanos, carmelitas, beneditinos, mas os que vão ter maior sucesso por aqui são os jesuítas. Os jesuítas, eles chegam no Brasil com Tomé de Souza, em 1549. Esse momento da chegada dos jesuítas no Brasil, a gente considera o marco inicial da história da educação brasileira. O projeto dos jesuítas é marcado por colonização, aculturação e catequese. O primeiro jesuíta que veio para o Brasil é o padre Manuel da Nóbrega. Para vocês terem uma ideia, 15 dias após chegarem no Brasil, eles já tinham erguido o primeiro colégio, e os jesuítas vêm para serem agentes colonizadores, colonizando, convertendo o gentio, impedindo que os europeus que vinham para o Brasil se desviassem da fé católica. Então, ao se chegar no Brasil, quem vivia por aqui eram os índios, e o índio, ele se vê nesse período como um ponto de disputa. O jesuíta, ele queria o índio para convertê-lo ao cristianismo, salvá-lo pela fé. A metrópole via o índio como tal, estava no Brasil, como um problema, queria integrar o índio ao processo civilizatório. O processo civilizatório é o que o índio aceitasse e aprendesse os valores da sociedade europeia, tendo em vista que a organização social dos índios não era tomada pelo europeu como uma organização, como algo civilizado. E os colonos que vêm plantar cana aqui querem o índio como mão de obra escrava. Então, nesse contexto, a gente vê um índio nesse empurra-empurra, nesse palco de disputas. Os jesuítas, quando se chega no Brasil, a gente tem o seguinte quadro. A gente vê pessoas que vieram de Portugal, os colonizadores. Nós temos aqueles que já viviam aqui no Brasil, que são os nativos. E quem vinha de Portugal, na sua maioria, eram pessoas sem família, eram aqueles que tinham hábitos que fugiam aos valores da corte, aos hábitos europeus, e estavam distantes do modelo ideal de homem. Em alguns textos, a gente encontra que se chama os nativos brasileiros de sem fé, sem lei e sem rei. Os jesuítas, encontrando esse quadro de nativos mais colonizadores, que para eles era um antro de perdição, tudo para poder corromper os valores católicos, eles vêm para catequizar o índio, ensinar os filhos do colono a ler e escrever,
educar esses filhos do colono para que eles não fugissem aos preceitos europeus e valores católicos, formar novos sacerdotes para dar continuidade à empreitada e trabalhar no controle da moral e da fé, para que a situação no Brasil, que tinha tudo para fugir do controle, não fugisse. Esse quadro todo aqui é o que a gente chama de o processo civilizatório brasileiro. Na fase heróica, que é a primeira fase, nós temos o padre Manuel da Nóbrega, o padre Anchieta, e eles, quando esses primeiros padres eles chegam no Brasil, eles percebem que uma das formas para se obter sucesso era agir sobre as crianças indígenas. Então, o que eles fazem para poder se aproximar dessas crianças? São trazidas de Portugal várias crianças que são órfãos para ficar sob o cuidado desses jesuítas. Então, criança é muito ingênua. Uma criança se aproxima da outra, e nessa aproximação do menino órfão com o menino indígena, se dava a inculcação dos valores indígenas. Deixa eu fechar minha janela aqui, gente, que a coisa está meio agitada no andar de baixo. Acho que agora vai melhorar um pouquinho. O padre Manuel da Nóbrega, ele tinha, como eu disse para vocês anteriormente, os jesuítas eles eram muito organizados na sua prática pedagógica. O padre Manuel da Nóbrega, que foi um dos primeiros que pisou aqui no Brasil, ele tinha um plano de ensino obrigatório e um plano de ensino opcional. O obrigatório era a aprendizagem do português do índio, porque o índio tinha que falar a língua do rei, a doutrina cristã indo em favor do que estava sendo proposto no movimento da Contra-Reforma, e a escola de ler e escrever. Opcional, canto orfeônico e música instrumental. Os índios, eles seguiriam com o aprendizado profissional e agrícola. Já os filhos dos colonos, eles continuariam aprendendo a gramática latina e seguindo para os estudos superiores na Europa. Lembrando que, gente, esse plano de instrução, o acesso à escola jesuítica não era para todos. Na fase heróica, a gente vê uma imposição de uma única fé e de costumes, o que os índios já tinham estabelecido ser tratado como anormal, como diferente, e vem a igreja com tudo, nesse processo de aculturação. Os jesuítas eles chegam até aprender Tupi-Guarani, que era a língua que circulava no Brasil em maior quantidade, o dialeto que a gente tinha, que era falado pelo maior número de índios, para comunicar com esse índio, e eles chegam a elaborar textos e até gramáticas em Tupi-Guarani, para que outros que viessem fazer o trabalho aprendessem com aquilo. Com o passar do tempo, a gente vê a mistura do Tupi-Guarani com o português, que se torna a língua geral. Os jesuítas eles vão trabalhar muito com essa língua geral. Eles tentam converter adultos e jovens, mas vão ver que o grande resultado estava nas crianças. Então, eles vão se aproximando das crianças, que nem eu narrei para vocês, e com os adultos, eles tentam desmerecer o pajé, desmascarar o pajé, para poder colocar os valores católicos. E eles fazem muito uso de coisas lúdicas que aproximam, que chamam atenção, como teatro, música e poesia nesse processo. No primeiro momento, o trabalho dos jesuítas ele era itinerante. Depois, eles vão estabelecer missões, sobretudo com o desmembramento das tribos. E nessas missões, eles vão trabalhar com a catequese do índio e a instrução do colono. Eles vão impor muito hábitos e costumes em nomes da tradição de um Deus. Eles veem os hábitos dos índios como ociosidade, preguiça, indisciplina, um povo sem noção de higiene, como pecado, e vão para conversão utilizar de penalidades, como açoite, tronco, mutilação, em atos públicos para serem tomados como exemplo. O segundo período dos jesuítas no Brasil
é a consolidação, é no momento que se dá o desenvolvimento das fazendas de cana-de-açúcar. A igreja ela vai se fazer presente nessas grandes fazendas. Todo o senhor de engenho tinha um padre em sua propriedade, e esse padre trabalhava na inculcação de valores morais com os filhos do senhor e com as mulheres. E a gente vê nesse período que é tão forte a influência da igreja, que quando os filhos vão nascendo, já tem um filho que o terceiro filho tinha que ser padre. E quando o fiel, ele ia se confessar com o padre jesuíta, ele ouvia os pecados e ao mesmo tempo tentava modelar de acordo com os valores que eles queriam perpetuar. Em 1564, o governo de Portugal, ele dá um quadro muito favorável para os jesuítas expandirem o projeto no Brasil. Tem a doação de terras e é instituído um posto que se chama redízima. 10% de tudo que era arrecadado era destinado à manutenção do colégio dos jesuítas. Além disso, esses colégios, eles tinham uma produção agrícola muito grande. Então, os jesuítas também tinham um capital para ajudar a mover o negócio. O período de consolidação é o que se desenvolve mais essa escola jesuítica, porque tem uma série de condições favoráveis. Ele é conhecido pela institucionalização de normas e regras, que é uma marca da escola jesuítica, e essas normas e regras, elas são provenientes de um processo de reflexão que vem de várias partes do mundo. Os jesuítas, eles não estavam só no Brasil, e eles iam registrando a sua prática, e a partir desse registro, iam se tomando decisões sobre qual seria o melhor rumo. Os jesuítas, eles criam esse documento, chama Ratio Studiorum. Esse documento tem foco na preparação do mestre, do professor jesuíta, e na unificação da ação. Ele teve duas versões prévias, até chegar à sua versão final, que é em 1599. O Ratio são 467 regras sobre a ação pedagógica, organização administrativa, hierarquia, e ele trabalha com uma sistematização de práticas, de planos de aula, de hierarquia. O Ratio ele é muito rigoroso e extenso, ele se ampara numa rígida disciplina militar, e ele propõe o estudo do trivium e do quadrivium. O que é o trivium? Trivium é lógica, matemática e retórica. Se considera a formação de um espírito de excelência pela linguagem. O quadrivium é aritmética, música, geometria e astronomia, que é o estudo da matéria e da composição do mundo. Esse currículo dos jesuítas ele é muito criticado pelos iluministas pela influência teológica que ele tem. Os jesuítas eles utilizavam nas escolas o ensino e o uso do latim, porque o latim era a língua, como eu expliquei para vocês anteriormente, que auxiliava na universalização do saber. Utilizavam de filósofos gregos de forma adaptada. Tinha censura de trechos e temas que eles consideravam que eram perigosos para a fé, sobretudo aqueles ligados ao iluminista. Era proibido o uso de obras contemporâneas e eles trabalhavam com memorização e repetição, sabatinas, que quanto nos sábados eles faziam uma arguição de pontos. Eles utilizavam de decuriões, que eram os alunos considerados que tinham melhor desenvolvimento na matéria, que iam atuar como monitores. E eles trabalhavam muito com competições, torneios de erudição. Era um regime de internato, com férias curtas, porque eles acreditavam que o contato com a família era prejudicial à formação, e todo esse conjunto de práticas dos jesuítas era muito criticado pelos humanistas. O Ratio, gente, ele é um plano que é tido como universalista e elitista. Universalista porque ele é usado por todos os jesuítas, independente de qual local do mundo ele estivesse, desconsiderando a especificidade que existe, e ele é elitista porque ele pensa num projeto de escola para os filhos do colono, excluindo os indígenas entram na questão mesmo de serem convertidos, e a escola acaba que se torna um instrumento de formação da elite.
O rato, ele é a base do que a gente chama hoje de pedagogia tradicional, e a gente observa que nesse período de chegada dos jesuítas no Brasil, a gente vê a colonização após a exploração da terra, a aculturação, que é a inculcação dos valores europeus nos indígenas, e um movimento muito forte de catequese, de difusão e conversão do indígena à religião do colonizador. Então, meus queridos, foi longo hoje, mas era isso que eu queria passar para vocês hoje. Tranquilos? Tem alguma dúvida? Deu para pegar a essência? Tranquilo. Deu? Bastante coisa, né? Bastante coisa. Mas é para entender. Para entender. Vocês conseguiram? Observem que a história o primeiro projeto, nem é projeto, né? Primeiro tipo de educação que se oferece no Brasil não é uma política de um Estado. Portugal não tem interesse nenhum em se instituir educação no Brasil. Os jesuítas, por conta do movimento de contra-reforma, eles vêm em massa para o Brasil e vêm aplicar uma educação muito ligada e atrelada à religião. Guardem isso, a educação no Brasil, por um longo período, ela vai sofrer influência da igreja. Por mais que se diga que não, vira e mexe, a igreja vai aparecer e vai ser palco de disputas. Então, gente, é isso. Vocês conseguiram ver a atividade dessa semana, né? Lá no Siga. Até que nós não vamos ter atividade na semana, vai ser mesmo a entrega final. Eu vou gravar e vou disponibilizar lá para vocês. Até segunda-feira eu faço isso. Tá joia? Então, Thaís, a gente pode mandar mensagem para você para discutir sobre o trabalho? pode. Estou à disposição de vocês. Até às 8 horas da noite. Depois das 8 horas da noite, eu respondo no outro dia, às 7 da manhã. Pode ser. Tá bom, obrigada. Se vocês quiserem até criar grupo de WhatsApp com o grupo, estou à disposição. Eu vou depois sentar com vocês para a gente fazer tipo uma escala de horário para eu ir atendendo os grupos também, para ajudar vocês a pensarem no trabalho. A gente fazer algo mais individual, pensar mais trabalhando nos grupos mesmo, em vez de a gente ficar fazendo aula expositiva. Tá bom. Tá joia? Então é isso, gente. Boa sexta-feira. Bom final de semana. Fiquem bem. Qualquer coisa é só vocês chamarem, tá joia? Tá bom, Thaís, para você também. Tchauzinho, gente. Tchau. Tchau, Thaís. Obrigado.